Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui seu irmão em Cristo, William Enoque, é sempre um prazer estar juntamente com você nesse espaço aqui no canal da nossa igreja para juntos meditarmos na palavra de Deus. Somos a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e juntos damos boas-vindas a você, a sua família, a sua igreja, vários irmãos que têm compartilhado esse vídeo, compartilhado todo o conteúdo disponível aqui na nossa plataforma. Fica aqui a nossa gratidão. Se você tem gostado, não deixe de se inscrever no canal de nossa igreja, compartilhar, divulgar, envie para os seus amigos, divulgue, dê o like aí nesse vídeo, porque dessa forma você ajuda, né, a plataforma direcionar para mais pessoas, e o nosso objetivo não é outro a não ser pregar a palavra de Deus, dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso. Então, fazendo isso, não custa nada, é maravilhoso e você vai ajudar muito aí o nosso canal. Vamos lá, lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, é o texto áureo da aula desse dia. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática, somente por intermédio, por meio, pela ação do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então, nesta lição, estudaremos que, a partir da imagem do Vale de Ossos Secos e depois das águas, lá do capítulo 47 do livro de Ezequiel, deixar claro que o contexto é diferente, mas as lições que extrairemos na aula de hoje é sobre o aspecto do impacto que o avivamento espiritual pode promover e da transformação que, a partir da ação do Espírito Santo, pode provocar em todo o mundo. Então, de fato, o avivamento espiritual, que já estudamos que é uma necessidade, ele também é um fator solucionador. É a única ação possível que tem poder para fazer com que o homem ele compreenda, ele entenda que ele deve servir a Cristo, primeiro, em obediência, em amor, em temor, porque Deus já fez milagres nas nossas vidas. Nós olhamos para a história bíblica e percebemos o quanto que, a partir de homens de Deus que dedicaram a sua vida a servir ao Senhor com qualidade e permitiram que o Espírito Santo dirigisse de fato as suas vidas, o quanto isso resultou em um avivamento genuíno. Não um avivamento apenas estético, de aparência, não, mas de vidas transformadas, de vidas que se dedicam a Cristo a ponto de se permitirem serem instrumentos de Deus nessa terra. É esse avivamento que iremos estudar e você acompanha tudo isso agora com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar entrando em sua casa mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos concede de podermos estar aí com você, seja através desse smartphone, seja através de uma Smart TV, seja através de um computador, de um notebook ou de qualquer outro instrumento. Você está nos dando a oportunidade de poder comungar, compartilhar com você a palavra de Deus. Que bênção! Nós estamos felicíssimos por isso. Lição de número 8, introdução, e o primeiro assunto, conforme já abordou o pastor William, fala sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. Notem que a lição presente, ela apresenta esse contexto avivalista de uma maneira um tanto global, né? Tendo em vista que o tema deixa isso muito claro. Introdutoriamente, é possível que a gente consiga perceber que nesta lição a gente vai recordar fatos que foram abordados inclusive no trimestre anterior,
que se debruçaram em falar sobre uma figura importante, a saber, o profeta Ezequiel. Bem, agora Ezequiel nos serve de suporte. A partir do capítulo 37 ao 47 de Ezequiel, nós temos uma linguagem muito avivalista ali, e sobretudo os avivamentos espirituais que aconteceram ao longo da história no mundo são os assuntos que nos esperam e são spoilers por hora na aula de hoje. Bem, por hora, eu quero convidá-los a percebermos o que diz o tópico inicial, o avivamento no tempo de Ezequiel. O primeiro assunto fala sobre a calamidade e restauração de Israel. Percebam, senhores, que o pastor Elinaldo faz um recorte sobre o estado de Israel que estava extremamente crítico. Na realidade, se você voltar a sua leitura para o Antigo Testamento, você vai se conscientizar que, no que diz respeito aos profetas, em tese, a grande maioria, ou por que não dizer todos, eram comumente levantados em tempos de crise moral e espiritual. Raramente, ou por que não dizer quase nunca, você vai se deparar nas literaturas veterotestamentárias, seja do profeta maior ou menor, com episódios nos quais a história de Israel estivesse pacífica. Pode ser que ela estivesse por algum momento, mas comumente esses profetas eram levantados em tempos extremamente nefastos, ou no mínimo críticos. Isso é percebido na altura do profeta Ezequiel, tendo em vista que o item primeiro fala sobre calamidade, muito embora posteriormente fale sobre restauração. E qual era a calamidade? Só para refrescar sua memória, vocês se lembram que, muito embora a nação de Judá tenha sido escolhida, Israel como um todo, por Deus, aquele povo se perdera no meio do processo e agora, no século 605, 597 e 586, são anos impactantes para essa nação porque eles serão levados cativos para a Babilônia. Você deve se lembrar do episódio. Isso acontece nesses 3 momentos, mas é na última data decrescente que Jerusalém é totalmente devastada, destruída, o templo, os palácios, os muros, enfim. Só ficam os pobres, os mais velhos e a figura de Jeremias para lhes dar conforto. Havia uma situação extremamente calamitosa. Ezequiel, ainda muito jovem, é levado cativo em 597 para a terra caldeia, e é lá que, possivelmente por um histórico, estudando para ser sacerdote, ele é chamado para o ofício profético. E o capítulo 1 deixa isso muito claro, porque ele tem visões de Deus. A despeito disso, esse homem agora, chamado por Deus num contexto nefasto, porque é isso que eu leio quando vivo a história da Babilônia, e especialmente quando penso a respeito do cativeiro que o povo judeu foi submetido. A despeito de toda essa calamidade, existe uma proposta de restauração, e ela está no verso 21 do capítulo 36. Mas eu quem? O próprio Deus, o espolpei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, a despeito de haver uma profanação, Deus poupou aquele povo, muito embora por 70 anos ali, e permitiu que houvesse posteriormente uma restauração, como vocês bem conhecem. Agora, nos limitando a esse ministério profético de Ezequiel e a linguagem metafórica por ele esboçada, o item 2 deixa isso extremamente claro. Na altura do item 2, nós temos o título Um Vale de Ossos Secos. Para você que não está habituado a leituras bíblicas, talvez você se assuste com essa exposição. Vale de Ossos Secos, isso está na Bíblia. Qual o sentido disso? É óbvio que é uma linguagem extremamente metafórica, mas que tem um sentido extremamente espiritual. O vale de ossos secos representava exatamente a condição do povo judeu. Estavam não só secos, mas a Bíblia faz questão de usar um superlativo. Estavam sequíssimos, isto é, um estado extremamente nefasto, extremamente caótico. Essa era a ideia espiritual apresentada pelo povo judeu naquele contexto de Ezequiel. E quando você olha para o texto, você percebe que no desenrolar do capítulo de número 37, a Bíblia diz que Ezequiel profetizou como o Senhor lhe deu ordem, e então o Espírito entrou neles. Viveram, se puseram em pé e se tornaram um exército grande em extremo. Percebam vocês que de ossos sequíssimos, houveram uma junção que formaram um esqueleto
e esse esqueleto estava sem vida, mas o Senhor soprou neles o Espírito e eles viveram. Na verdade, Deus havia interrogado Ezequiel se poderiam viver aqueles ossos. Ezequiel, humanamente falando, saberia que não, mas como ele cria no Deus Todo-Poderoso, ele disse: Senhor, tu o sabes. E Deus, naquela revelação, mostrou a Ezequiel que aqueles ossos que ora eram porosos, sequíssimos, voltaram à vida. A ideia extraída aqui era a chegada de um grande avivamento espiritual sobre a nação de Israel. A despeito de estarem num estado extremamente crítico, seriam envolvidos pelo Espírito de Deus, reconstruídos, solidificados, reestruturados para algo que Deus ainda havia lhes preparado depois daquele momento tão nefasto que eles haviam vivido. E no item 3 nós temos o rio das águas purificadoras, já não mais no capítulo 37, já não mais nos princípios do livro profético de Ezequiel, mas na altura do capítulo 47, nós temos um episódio marcante também, onde esse profeta se debruça a relatar uma revelação onde vê um sujeito que possui um cordel de medir nas mãos e mede de 450 metros a 450 metros. Algumas Bíblias mais tradicionais, como a ARA, Almeida Revista Atualizada, ou por que não dizer a ARC, Almeida Revista Corrigida principalmente, trará a menção de côvados, que é uma medida antiga, que faz menção um côvado a 45 centímetros, 1000 côvados, 450 metros. Engraçado que quando você se depara com essa expressão, você percebe que a priori as águas estão nos tornozelos. Quando há o primeiro avanço, ela atinge os joelhos. Num segundo avanço, ela atinge os lombos, mas depois, num terceiro avanço, ela precisa ser transpassada a nado. A linguagem aqui é que havia-se um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida por tudo por onde passasse. A princípio, quando você se depara com esse depoimento, uma das melhores interpretações dadas a ele é a ideia do avanço, da maturação cristã. É óbvio que existem outras tangentes que são extremamente possíveis de serem construídas aqui. É óbvio que existem outras conjecturas também permitidas para esse contexto, mas esse avanço, desde a água no tornozelo até a passagem do rio a nado, ela elucida a ideia da maturação cristã, da maturidade cristã. Isto é, você atinge um nível de espiritualidade que não lhe condiciona como um sujeito perfeito, que não lhe dá esse título, porque na realidade nós não somos. Para ser bem franco, irmãos, se assim o formos, Deus nos levaria daqui. Portanto, se eu enquanto emissor e os senhores enquanto receptores estão aí e eu cá, é porque isso ainda não se sucedeu. Mas a despeito de não sermos perfeitos, é muito possível sermos maduros. E essa maturidade é atingida nesse nível a nado, quando a gente tem que transpassar esse riacho, esse rio, esse lago a nado, porque nós estamos mergulhados, encharcados com o Espírito Santo em nossas vidas, tendo em vista que um dos símbolos da ação do Espírito é a água. E nós não devemos permitir que essa água fique apenas nos nossos tornozelos, ou avance apenas aos nossos joelhos ou lombos, mas oxalá que permitamos que ela nos encubra, que possamos estar mergulhados nessa graça e sermos instrumentos da parte de Deus. Amém? Muito bem, meus irmãos, agora o nosso segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, nós tivemos um exemplo, está na nossa lição, um retrato de que eles viveram em uma ocasião uma situação idêntica do povo de Israel. Né? Essa descrito aqui no contexto de Ezequiel. Mas por misericórdia de Deus, sempre existem os remanescentes. Houve soldados, pessoas que clamaram, que buscaram a Deus, irmãos cheios do Espírito Santo, que buscaram ao Senhor e perseveraram, clamando por um avivamento espiritual, porque o Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha, 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou por todo o continente. Chegou à América, a sua ênfase na religião do coração, houve um despertamento nessa ocasião pela busca do poder de Deus.
Na Inglaterra, 1740, Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield atuaram também com muito avivamento, com muito fervor. Eles pregavam na unção do Espírito Santo. E aí, um avivamento desceu também na Inglaterra. País de Gales, a história de Evan Roberts, tinha 13 anos e esse menino conseguiu reunir os seus colegas com o propósito de falar de uma visão que Deus havia lhe dado. Isso foi num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas que todos tinham que abandonar a prática do pecado. Nessa época, o impacto foi tão tremendo que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos outros países do mundo. Nos Estados Unidos, temos exemplos de muita ação do Espírito Santo. O avivamento nos Estados Unidos houve várias ocasiões. Na época de Charles Finney, que usado por Deus para um despertamento espiritual marcante, teve influência de Campbell Morgan, do movimento da vida profunda, pregava como viver um pleno fervor na presença de Deus, mas também era muito autêntico a combater a mornidão espiritual que dominava muitas igrejas lá, já naquele tempo. O avivamento pentecostal do ano de 1900 para cá, de Charles Parham, que é um obreiro leigo, pregador itinerante, ele resolveu fundar o movimento da fé apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, ele fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, e os alunos eles estudaram Atos 2, e foi a partir desse estudo que eles, enquanto estudavam, o Espírito Santo batizou-os com poder, e a promessa de Atos alcançou também a vida daqueles estudantes. 1901 está na nossa revista, em Houston, no Texas, o pastor da Lusiânia, William Seymour, que era pertencente a um grupo de santidade, Holiness, ele foi também impactado, atraído pelo movimento da fé apostólica e também foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. 1901 é considerado, então, o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Foi em 1906 que William Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. E as reuniões atraíam tantas pessoas que o prédio já não cabia mais. Procurando um novo prédio, William Seymour descobriu um salão pequeno, retangular, abandonado, na famosa Rua Azusa, em Los Angeles. E lá ele fundou a missão evangélica da fé apostólica e ali, na Rua Azusa, começou o denominado movimento, o avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Em todos esses exemplos, nós temos algo em comum. Nós temos pessoas que, mesmo com as suas limitações, as suas imperfeições, as suas diferentes necessidades, elas se dispuseram a servir a Deus com tamanha entrega, a ponto de o Espírito Santo observar nessas pessoas espaço para entrar, para mudar, para transformar, para fazer dessas pessoas vasos, instrumentos cheios do Espírito de Deus. Então, o Deus a qual servimos, ele não mudou. Continua à disposição da igreja os dons espirituais. Continua à disposição dos crentes o poder do Espírito Santo. Que possamos, a exemplo desses homens que impactaram as suas regiões, os seus países, as suas cidades, que possamos nesse dia dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me nas tuas mãos. Eu quero te servir com intensidade, com qualidade, com excelência. E mantermos uma vida cheia do Espírito Santo exige esse compromisso de obediência, de retidão, de santidade, de fé, de graça, mas também desfrutar dessa vida cheia do Espírito Santo. Faz eu e você desfrutarmos de uma vida que contempla milagres,
vidas transformadas, vidas alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça de sermos também seus atalaias nesse tempo do fim e honrarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito bem, querido, eu estou de volta para apresentar o último tópico da lição de hoje, que fala sobre os avivamentos que mudam a história. Olha só, impactos no mundo. O pastor Elinaldo diz que é consenso entre estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos. Na onde? Na igreja. Não só na igreja, mas trouxeram impactos significativos na política, na economia e na cultura. Isso é impressionante. Na realidade, isso aconteceu em diversos lugares e faz menção àquilo que se vê no capítulo 2, versículo 14 da carta de Paulo aos Efésios, quando em contextos difíceis é possível ver as pessoas se alegrando no Espírito Santo. Bem, é óbvio que existem vários momentos em que isso foi percebido ao longo da trajetória. Desde o século I depois de Cristo, você consegue ter essas percepções. Mas eu não poderia iniciar esse argumento sem mencionar a figura de Cristo. Você percebe que Jesus se manifesta depois de pelo menos 400 anos de silêncio. Alguns chamam de período interbíblico, outros preferem o título período intertestamentário. Alguns arriscam dizer que é um período de silêncio. 400 anos entre o final do Antigo para o Novo Testamento, não houvera-se nenhuma profecia significativa. É nesse período, ou após esse período, num contexto romano de domínio, que o Senhor Jesus nascerá na pequena cidade de Belém, se desenvolverá em Nazaré e exercerá o seu chamado ministerial a partir dos 30 anos de idade. Quando ele começa esse ministério, Mateus relata esse depoimento, que em meio às trevas surgiu a luz. E quem era a luz? A luz era Cristo, que trouxe um avivamento significativo naquela região, e esse avivamento perdura, respinga até os dias de hoje, de modo que a nossa trajetória, a nossa linha histórica é medida antes e depois de Cristo no nosso processo global. Isto prova o quanto Jesus foi significativo e ninguém vai conseguir se equivaler a essa significância. Mas nós temos o Pentecostes, capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo se manifestara de uma maneira tão impactante que aqueles homens incendiados incendiaram outros e a igreja foi incorporando-se ao longo do processo. Você percebe que não só eles, como os mártires que surgiram no século I, II, III, a figura de Crisóstomos no século V, você vai se lembrar dos pré-reformadores, você vai lembrar-se da reforma protestante, dos pós-reformadores, onde eu posso destacar figuras muito significativas, como o próprio Calvino, que tiveram uma influência muito impactante, e não só uma influência na própria reforma, maior evidência na Suíça, com o apoio de Zwinglio em algum momento, mas que tiveram uma influência no capitalismo, por exemplo, compreensões equivocadas da Bíblia Sagrada, tendo em vista que muitos sequer liam a Bíblia, porque havia um interesse por parte da cúpula do romanismo, que as pessoas não conhecessem a palavra de Deus, mas esse sujeito faz uma exegese tão bacana, tão boa, tão razoável, que consegue influenciar inclusive princípios do capitalismo, isto é, nós, não só enquanto cristãos, mas a nossa economia sofre influências da reforma protestante e muito das contribuições de João Calvino, que dá inclusive margens para que o sujeito entenda que existe um Deus soberano que controla e cuida de tudo, mas que permite que homens como nós, falíveis e impotentes, possamos adquirir, ser bem-sucedidos aqui nessa terra. Por que não lembrar das figuras dos irmãos John e Charles Wesley, né? E aí a gente já está falando do século XVIII, que tiveram uma influência significativa na Inglaterra, que incendiaram o mundo de então. Wesley, por exemplo, foi um homem que pelo menos construíra 800 sermões ao ano, extremamente dedicado, que andara mais de 400 mil quilômetros a cavalo pregando o evangelho, que deixara o seu último sermão muito provavelmente aos 85 anos de idade, que dedicara a sua vida para pregar o reino de Deus, mas que não só isso, influenciou toda a Inglaterra e outras pessoas que estavam próximas a ele, como a figura de Robert Hicks, já não mais ali na sua própria região, mas em Gloucester, que tem influências em crianças periféricas que estavam à mercê das drogas,
dos desafios sociais, agora são convidadas aos domingos de manhã, a chamada Sunday School, para participar do que se originaria como escola dominical. Isso que nós fazemos aqui hoje, claro, com um programa, hoje, claro, com um currículo, hoje com uma grade curricular muito bem elaborado, com professores, com comentaristas, com uma diretoria, mas que naquela condição abrigava crianças periféricas e que tinha um papel não só educativo, como também social. Isso são impactos que houveram ao longo da trajetória, sem mencionar os nossos próprios missionários pentecostais, mas isso é lição da aula de número 9 e eu não posso me adiantar tanto para não ser redundante depois. Mas você sabe dos impactos que estes trouxeram para a nossa nação. A igreja desenvolve um papel social formidável. Os prefeitos do município, os governadores do estado, a presidência da república, deveria agradecer muito às igrejas, porque elas desempenham gratuitamente um papel sensacional no que diz respeito ao campo social. Ela recupera homens e mulheres. Pare para ouvir testemunhos e você verá o quanto de homens e mulheres foram transformados, impactados pelo poder da palavra de Deus. Pois bem, isso acontecera, muito embora eu fizera recortes muito pequenos ali e acolá do que houvera nessa trajetória, momentos históricos que de fato coincidem com impactos no mundo. Mas eu finalizo esse tópico 3 destacando a geração depois dos avivamentos. Infelizmente, se você se debruçar sobre estas pessoas nas quais mencionei, especialmente os últimos, você vai perceber que os lugares que foram mais incendiados, mais inflamados pela ação do Espírito Santo, infelizmente, igrejas hoje se tornaram boates, casas de show e outras coisas mais. Infelizmente, os sucessores não tiveram o mesmo ímpeto, a mesma disposição, a mesma prudência, maturidade, mas bravura principalmente, ousadia e intrepidez que estes obtiveram. Infelizmente, a Europa hoje existe na Europa muito claramente uma desconstrução daquilo que houvera pelas mãos de Wesley, na América do Norte pelas mãos de Whitefield. Voltando para lá, nós temos as figuras de Moody, de Finney, o próprio Spurgeon, que vieram depois. Enfim, você percebe que tudo aquilo que a Europa, e eu estou me limitando a esse contexto muito propositalmente, vivera, hoje, infelizmente, é um contexto escasso, ossos secos, como aquilo que foi comentado na altura do tópico 1. Mas oxalá que Deus reavive a nossa igreja na Europa. Nós temos missionários lá. Aliás, a igreja de Presidente Prudente subsidia missionários na Europa. Que Deus desperte a Europa, que Deus desperte a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Que Deus desperte todas as nações do mundo, todos os continentes, todas as pessoas sejam impactadas por um evangelho genuíno. Não uma balbúrdia teológica, não uma invenção, não um conto qualquer, não uma linguagem equivocada, deturpada, maquiada, invertida, não. Mas que seja a palavra viva, que transforme, que mude, que altere a vida do sujeito e que seja de fato um avivamento que comece de dentro para fora. Que não seja apenas ações paliativas aqui ou ali, mas que seja tão significativa ao ponto de mudar o homem, de torná-lo um pai melhor, um marido melhor, um homem, um cidadão melhor, um homem melhor, um servo de Deus, até que Cristo volte e estejamos para sempre com Ele. Amém? Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui com você e querendo Deus, eu espero você no próximo programa. Deus te abençoe. Muito bem, concluindo a lição de hoje, Deus deseja colaborar, cooperar nas igrejas no mundo. Deus é propósito de Deus. Ele almeja, ele deseja promover um poderoso e real avivamento espiritual que irá sacudir as estruturas, que irá movimentar, que irá romper, que irá confrontar as estruturas eclesiásticas, denominacionais, mas existe uma recomendação. É urgentemente necessário que todos nós, compreendamos que é necessidade da igreja.
Parte dessa compreensão é nossa responsabilidade também em ensinar, pregar, incentivar, orientar os nossos filhos, os nossos irmãos, a buscarem o batismo no Espírito Santo. Eu tenho uma recordação muito agradável. Lembro-me que na adolescência, quando disse à minha família, tenho o desejo de descer as águas do batismo, meu avô, de saudosa memória, disse-me, é muito bom e é uma sábia decisão. Nunca mais esqueci, porque a fala do meu avô naquela tarde, lá no sítio, foi a seguinte: busque sim, busque se preparar, se prepare para o batismo nas águas, mas busque incansavelmente o batismo no Espírito Santo, porque Jesus batiza. E glória a Deus, eu tive essa experiência. Fui batizado no Espírito Santo, desci as águas do batismo e isso é uma grata satisfação por entender porque alguém direcionou-me, alguém me orientou. Então, é nosso dever orientar para que as pessoas busquem o batismo no Espírito Santo. E buscar de que forma? Só na ocasião de um evento? Não. Buscar fervorosamente. Buscar todo dia. O Senhor Jesus, a qual cremos e pregamos, não precisa de uma estratégia definida. Ele pode batizar você na tua casa. Ele pode batizar você em qualquer circunstância, desde que haja essa busca fervorosa, esse desejo ardente. Para que isso, William? Para que haja sinais, para que possamos evangelizar, para que possamos ganhar almas, para que possamos pregar com evidências, para que possamos pregar com autoridade, para que possamos desfrutar dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, em nome de Jesus e para que o nome de Jesus seja exaltado. Encerramos então, lembrando que o Espírito Santo, esse é o nosso desejo, ele sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e seja abundante em todos os nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e pedir que o Senhor da Seara prepare homens valorosos com desejo pela palavra de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, crianças, jovens, adolescentes e que possamos, unidos em Cristo, fazer a obra do Senhor com alegria. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor. Te louvamos porque o Senhor continua abençoando, nos dando forças para vencer. E essa força é oriunda de um avivamento que eu creio, que abala o mundo. E o nosso pedido é que esse avivamento comece em nosso coração, que comece em mim, que possa, Senhor, haver no nosso coração um desejo de buscar a Ti, de clamar a Ti, mas também de ter temor diante da Tua palavra, de termos prudência, de termos amor pela Tua obra, pela Tua causa e fazermos a Tua obra com excelência. Que o Teu Espírito Santo continue enchendo os nossos corações. Abençoe cada família, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que esteve conosco até este momento. Que tenhamos, Senhor, um dia abençoado. Essas bênçãos lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus.